O Jornal da Câmara tem recebido durante todo o mês de janeiro vereadores em início de mandato, muitos estreando aqui na Câmara. E hoje nós recebemos Caio Miranda Carneiro, que tem 34 anos, é advogado, ex-presidente do Centro Acadêmico 11 de Agosto e ex-funcionário do Tribunal de Contas. Caio Miranda é suplente em exercício, substituindo Eliseu Gabriel, do PSB, que está na Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo. Olá, Caio, prazer recebê-lo. Prazer é meu, Felipe. Vereador, o senhor é muito jovem, 34 anos, é até estranho chamá-lo de senhor pela idade, mas inclusive faz parte de uma tendência aqui na casa, essa renovação, muitos vereadores jovens. O que essa renovação significa para o senhor? Felipe, eu acho que cada um de nós, dessa bancada jovem, vai ter que mostrar na prática o que ela significa, né? Porque não adianta ser jovem na idade e na prática repetir o modelo tradicional. Eu acho que a gente tem o desafio de mostrar para quem depositou a confiança na juventude que a gente tem garra, vontade, estratégia para começar a fazer a diferença. Porque eu acho que, no final das contas, a gente não vai fazer nada sozinho, então a gente tem que se inteirar na casa, junto com os mais experientes, e começar as mudanças gradativamente. Eu diria que a nova política, ela passa pelo engajamento e participação das pessoas que não se enxergam na política como ela está. Então a gente mostrar para a população que ela tem que participar, que a Câmara tem que ser importante na vida, no dia a dia das pessoas, para que as pessoas ajudem a gente a mudar. E o senhor tem um blog, eu queria saber relacionado ao que é esse blog e se esse tipo de ferramenta ajuda a aproximar as pessoas, principalmente os jovens, da política. Então, o blog ele é uma plataforma, né? Na verdade, os jovens usam muito para música, para filme, para assuntos menos sérios. A política agora entrou com tudo na internet, nas redes sociais. E eu usei o blog bastante para debater ideias, questionar discursos e narrativas e abordar problemas. A minha plataforma com o blog é trazer o papel de fiscalização e de um olhar crítico para o uso do dinheiro público, da atribuição política, numa linguagem que as pessoas entendam. Então, usando vídeos, tal, numa linguagem bem acessível. Que é uma das suas bandeiras, que é esse combate à corrupção, né? O senhor pretende conduzir essa luta aqui dentro da Câmara de que maneira? Olha, eu acho que é uma das funções básicas do vereador é fiscalizar, é acompanhar a execução do orçamento, dos gastos públicos, receber as demandas dos munícipes e ser um parceiro dos prefeitos regionais, dos secretários e do Tribunal de Contas. Então eu acho que o meu compromisso, sem sombra de dúvidas, é com a fiscalização permanente, seja de coisa de baixo impacto, seja de grande impacto. O senhor que inclusive é ex-funcionário do Tribunal de Contas, né? Essa experiência ajuda de alguma forma no trabalho que está começando agora? Com certeza. A minha escola foi o Tribunal de Contas do Estado e eu sou formado em Direito e eu tenho muito claro que o Parlamento, sem um apoio técnico da Corte de Contas, ele não tem braço para fazer o que precisa ser feito. Então, a Câmara de Vereadores tem que ter no Tribunal de Contas um parceiro para dar embasamento técnico para as fiscalizações. Falando um pouquinho agora sobre o Carnaval que está chegando, o Carnaval de rua especificamente, que caiu no gosto dos paulistanos. O senhor tem um envolvimento com o Carnaval de rua, tem até uns bloquinhos, se eu não me engano, né? Apesar de ter caído no gosto dos paulistanos, o Carnaval de Rua aqui em São Paulo também apresenta alguns problemas, entre eles essa questão na hora da dispersão, muitos moradores reclamam, principalmente ali na área da Vila Madalena. Como conciliar, né, agradar tanto aos foliões ali que estão curtindo o Carnaval e aos moradores? Tem algum projeto nesse sentido? Essa questão é muito boa porque a gente tem um conflito aí de interesse que é o direito das pessoas de ocupar a rua, ocupar o espaço público e fazer a festa, e o direito do morador de ter o seu sossego em casa. Só que mais do que isso, eu acho que é preciso saber os limites, né, de cada um. O Carnaval de rua cresceu demais, vai crescer ainda mais. Eu acho que uma das medidas necessárias é que ele se desloque de bairros residenciais e de ruas pequenas para grandes avenidas. Esse é o primeiro ponto. Então, Vila Madalena, as ruas do miolo não são apropriadas. O bloco cresceu, vai para Faria Lima, vai para outra avenida, conversa com a prefeitura e ajuda. De outro lado, a prefeitura já está se mobilizando para dispor banheiros e ter a estrutura necessária. Só que o mais importante é que a população enxergue que o Carnaval é bom para a cidade. Os números mostram isso. O investimento da prefeitura para que o Carnaval de rua ocorra gera um retorno de 36 vezes esse valor. Então gera turismo, gera comércio, movimenta
gera emprego temporário no carnaval. Então o carnaval é um ativo para a cidade. Eu diria, inclusive, que o carnaval de rua hoje, ele é o evento mais importante, porque ele é baixo investimento de dinheiro público com um retorno excelente, gigante. Então a gente tem que modular isso para que todo mundo tenha seu direito aí preservado e conviva. Ainda nessa questão de organizações, de grandes eventos, o senhor pretende criar uma lei que multe o cidadão que urinar na rua, né, em R$500. O vereador quer que as prefeituras regionais e os agentes da GCM façam essa fiscalização e apliquem a multa pelo CPF do indivíduo. Esse projeto, como é que está esse projeto? Não, esse projeto ele é inspirado nessa tendência de disciplinar condutas que o bom senso, por conta, já deveria disciplinar. Então, todo mundo sabe que não é direito de ninguém urinar na rua. Porém, como não tem fiscalização, não tem multa, não tem nada, e também não tem um trabalho de conscientização, a pessoa bebe, daí está apertada, fica com preguiça e faz xixi na rua. Para evitar isso, esse projeto ele se inspira na experiência do Rio e de Salvador, onde já há leis similares, porém a gente teve um cuidado bastante grande, e eu quero discutir aqui na casa com os colegas, para que a letra da lei permita que o executivo, na hora de implementá-la, não foque em morador em situação de rua, criança, idoso que tiver com incontinência, as exceções. Tem que focar nas situações reiteradas e não só o carnaval de rua. Por exemplo, o estádio do Pacaembu é um prédio tombado e todo mundo sabe que em dia de jogo vira um mictório aquilo ali. Então é uma questão, casas noturnas. A pessoa sai da casa sertaneja, sai da balada e esqueceu de ir ao banheiro, vai na rua. Então a gente quer criar a consciência de que se fizer isso vai ser multado. E eu acho que esse é o caminho. É uma multa e se a pessoa... E aí, pegando aí o exemplo do trânsito, onde as multas de valor elevado reduziram, esse é outro debate, né? Sim. A redução de mortes no trânsito aqui, o antigo prefeito falava muito que reduziu com a velocidade, né? Eu diria que a fiscalização é o maior fator. A lei seca e o valor da multa da lei seca, recusar o bafômetro, a multa de R$4.000. Então a pessoa vai pensar muitas vezes antes de dirigir alcoolizada. Muito melhor pegar um táxi ou Uber. Então acho que na mesma linha a pessoa vai pensar, pô, será que eu vou urinar aqui? Uma multa de R$500, CPF, no Serasa, no protestado. Acho que é nesse caminho, é falar, gente, vamos ajudar. E o trânsito, que também é uma das pautas aí de projetos do senhor, né? Essa questão da mobilidade urbana. O que o senhor está pensando em relação a essa causa? Com relação ao trânsito, todo mundo é impactado pelo trânsito. Quem tem carro e quem não tem. No ônibus, ou na bicicleta, ou a pé, ou de carona. Portanto, eu acho que todo vereador é obrigado a falar de trânsito, a pensar no trânsito, a viver o trânsito. Eu ando de ônibus, eu ando de metrô, eu ando de táxi, eu ando de carro e eu, apesar de não ter carro, eu ando também e acho que é uma questão que impacta todo mundo, independente de classe social. Então eu quero fiscalizar sim, eu vou estar junto dos outros vereadores que falam do tema, tem o João Jorge, tem o Camilo Cristófaro. Então eu acho que quanto mais vereadores engajados no trânsito e fiscalizando, melhor para a cidade. Na área da educação, especialmente voltada para os universitários, o senhor tem algum projeto? O que é o rush noturno? O rush noturno é aquela situação em que a pessoa sai da aula 10h30, 11 horas da noite, e aí quando ela vai para o ponto de ônibus, se ela perder o ônibus, vai ficar 1 hora, 40 minutos até vir o outro. Porque nesse horário, a cidade como um todo tem uma demanda menor. Então, a gente identificou várias universidades na qual os alunos, na hora de ir embora, tem uma demanda grande por ônibus e vão apertados, vão em pé, depois de trabalhar. E aí tem uma questão que envolve segurança, que é o trajeto da faculdade até o ponto, com iluminação e com vigilância, a oferta dos ônibus e a articulação disso tudo, SP Trans e prefeituras. Então o rush noturno é isso, é uma demanda específica, pontual, aguda, em alguns horários onde ela não está sendo bem equacionada. Envolve questões também de segurança, inclusive, né? Vereador, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no nosso jornal. Prazer. Estamos à disposição, para o que for necessário. Obrigado. Valeu, obrigadão.